Olá pessoal, aqui é o professor José Geraldo, passando para fazer uma revisão sobre o uso do módulo Sales and Distribution, Vendas e Distribuição, o módulo SD do sistema SAP, para as nossas atividades, né? Esse aqui é um tipo de exercício que quando você coloca o seu TIA, o seu RA na frente, ele vai montar um exercício desse para você, e essas são as atividades que nós temos que fazer. Importante lembrar que você deve acessar esse documento que está no Moodle, onde nós temos o mandante e o código, a sua senha. Lembrando, se você já entrou alguma vez, você já alterou sua senha, então você deve usar a sua senha que é válida. Se é a primeira vez que você está entrando, você tem que digitar essa senha aqui e depois, na primeira entrada, ele solicita que você altere. Então eu vou fazer com uma senha nova aqui, né? Já cliquei aqui para acessar o SAP GUI, porque o SAP GUI é o ambiente que nós estamos trabalhando com o SAP, né? Coloco o número do mandante aqui. Aqui estou usando um novo usuário. E aqui a senha. Quando é a primeira vez que você entra, ele pede para você repetir a senha e colocar uma nova senha sua. Lembrando que se você já fez isso uma vez, não há necessidade. Depois que você fez isso, a sua senha foi modificada e você pode avançar. Quando a gente acessa aqui o módulo do SAP, a gente falou que o SAP é um sistema transacional. E ele tem uma janelinha aqui que a gente pode já digitar os comandos em vez de ficar procurando um a um. A gente só procura quando a gente não sabe. Agora, olhando aqui as atividades, né, que nós temos que fazer, a primeira coisa que eu tenho é fazer uma solicitação de cotação pelo cliente, né? Então, essa solicitação de cotação pelo cliente, a gente pode tanto vir por aqui, né, quando eu pego aqui em logística, né, vendas e distribuição, venda, e escolho fazer uma solicitação de cotação, que é criar. Lembrando que aqui não está o número dela, mas se a gente tivesse entrado aqui e colocado em sistema, né, e colocado aqui em especificações em utilitários, uma travadinha na máquina aqui. Então, se você for aqui em suplementos e entrar em configurações, nós vamos pedir para exibir os nomes técnicos, que é o código das transações aqui. Fica mais fácil para você, né? Se você já sabe decor, você nem precisa fazer isso, mas isso aqui ajuda a gente aqui. Então, venda e distribuição, você vê a partir disso, quando eu falo em vendas e peço a solicitação de cotação, vai aparecer aqui o VA11, né? Você não precisa clicar, ou você clica aqui, ou você digita direto aqui. Quando você já sabe a cotação, você vem para cá. E aí o que acontece? Eu tenho que obedecer o que está sendo solicitado aqui, tá vendo? Eu vou pedir uma solicitação de cotação, que é uma SC, tá vendo aqui? Então eu venho aqui, ou eu procuro aqui uma solicitação de cotação, ou eu digitava automaticamente ali, né? Ele já aparece aqui. Aqui eu vou ver a organização de vendas, né? Tá vendo? A empresa a faturar é a UE00, né? Então eu vou procurar aqui dentro da coisa a UE00. Depois eu vou perguntar o canal de distribuição. O canal de distribuição você tem que olhar aqui, né? Se eu estou fazendo aqui o meu canal de distribuição é atacado, atacado é o warehouse. Então eu vou fazer uma bicicleta, a divisão é BI, né? De bike. Aí eu venho aqui, o E00 que é o warehouse e o setor de atividade, eu pego aqui, né, as bikes. Muito bom. Fiz isso, vou avançar, eu estou criando uma solicitação que é a primeira, eu avanço, e aí eu tenho que saber fazer o quê? Eu tenho que saber buscar quem é o emissor da ordem. Para eu buscar quem é o emissor da ordem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar aqui um termo de pesquisa, né? E o termo de pesquisa que eu vou buscar é asterisco o meu código de usuário. Lembra, se você não fizer o exercício com o seu código de usuário, eu não vou encontrar a sua prova, né? Ou a sua atividade. Aqui na nossa prova é o Big Apple. Então eu tenho que vir aqui procurar o Big Apple e selecionar esse cliente, né? Você vai perceber que esse aqui é o código do cliente, ó, Big Apple 2398. Vou selecionar ele aqui. Aqui na referência você coloca o seu código de usuário. Na data de pedido, sempre como a gente combinou, é a data que você emite isso. E lembrar que na solicitação e na cotação tem uma validade, que você tem que colocar o que está aqui. Então, a validade é até hoje,
de hoje até 30/4, né? Então, por exemplo, nós vamos colocar um mês, esse é um exemplo antigo, então nós vamos colocar com valendo de hoje, que é 11, e nós vamos colocar até o dia 11 de julho, por exemplo, né? 11 de julho. Muito bom. Depois que eu fiz isso, eu tenho que escolher o material. Aí eu tenho que fazer a busca do material. Qual que é o nosso material? É o Deluxe Touring Bike Black. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui no material, procuro. Novamente, como a gente falou, isso não os bancos de dados não estão traduzindo, então sempre que eu buscar alguma coisa nas bases de dados do SAP aqui do Global Bike, eu tenho que colocar que é em inglês, né? E o meu material sempre o meu código de usuário. E eu dou um Enter. Quando eu fizer isso, todos os meus produtos vão aparecer aqui. Daí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar o Deluxe Touring Bike Black, que ele está aqui, ó. E aí eu seleciono ele duas vezes, né? Venho na quantidade que está especificado. Aqui são um pedido de 10. Coloco 10, dou um Enter e ele automaticamente preenche minha solicitação de compra. Feita a solicitação de compra, isso aqui está tudo certinho. É só eu gravar. Por segurança, se você quiser, é interessante gravar esse número aqui, ó, né? Se por acaso o computador sair e não gravar. Mas terminando isso, a gente fez a primeira parte do exercício, né? Então nós criamos aqui uma solicitação de cotação para o cliente. Essa primeira parte já foi feita, agora a gente vai fazer criar uma cotação com base nessa solicitação que a gente fez, que é muito mais fácil, muito mais rápido. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer uma cotação. Essa cotação eu vou criar também, eu posso digitar direto aqui VA21 e colocar aqui, e eu vou obedecer as coisas que estão aqui. Ó. Criar uma solicitação, agora criar uma cotação. Então aqui é um CO, eu já posso colocar CO direto aqui, só que eu não vou pedir para avançar, porque ele está me pedindo para criar com referência uma solicitação. Então eu vou colocar aqui, criar com referência. Nessa criar como referência, eu vou clicar aqui, e quando eu vou clicar aqui, eu vou escolher. Tem várias dicas, você pode colocar o emissor da ordem, se você já souber o código, né? O nosso caso era 2398, então você vai clicar aqui, e ele vai aparecer para você, tá vendo? Essa foi a gente acabou de criar isso daqui, eu vou clicar ela duas vezes, eu colocando certinho, e a partir disso eu peço copiar. Pronto. Ele vai copiar toda a solicitação de cotação na cotação para a gente. A gente só tem que ajustar aqui, colocando, tá vendo? Vale de 11/6, a data de validade. Perdão, faltou a gente colocar aqui o combinado, que é o nosso código do usuário. A data do cliente é a data de hoje. Essa cotação é válida de 11/6 até 11/7, então a gente procura aqui, é importantíssimo colocar a validade. Você vem aqui para 11/7 e só isso. Coloquei esses dados aqui, eu posso gravar e eu já criei a cotação. Tá vendo? Esse aqui é o novo número da cotação e aí eu continuo com isso. Nós terminamos com isso a segunda parte do nosso processo aqui. Criamos a cotação. Bem? Vou finalizar aqui e nós vamos chegar no nosso terceiro passo, que é criar uma ordem de venda. A ordem de venda é o VA01. Né? Então, VA01 é para eu criar minha ordem de venda e, novamente, essa ordem de venda é para ser criada com base agora, não numa solicitação de cotação, mas com referência a uma cotação. Eu vou fazer a mesma coisa. Né? Aqui tem o tipo de ordem, uma ordem de venda é OT, então eu vou colocar aqui OT e eu vou pedir, manter isso e vou pedir para criar como referência. Vou fazer o mesmo processo. Vou colocar aqui o emissor da ordem, é o código do seu cliente, que você já anotou, 2398 é o meu caso. Lembra que você vai fazer a sua prova com o cliente que aparecer aqui, né? O cliente que aparecer aqui e sempre com o seu código de usuário. Isso aqui é só um exemplo. E eu vou procurar. E ele vai achar aqui, né, a nossa cotação, que a gente fez aqui, hoje ainda. Seleciono ele e copiar o mesmo processo do anterior. Pronto. Vou repetir o mesmo processo que está aqui, tá vendo? A gente está aqui em cima, a referência no cliente, eu vou colocar o meu código de usuário, a data eu vou colocar de hoje. Nesse caso, a gente não, como já é um pedido de venda, nós não temos validade, ele já está fechando essa venda com a gente, e aqui já está todo o material que eu quero. Então, eu fiz isso, eu vou dar um gravar, e com isso ele gerou, tá vendo? A ordem 91, que é a ordem de compra. Muito bom, fizemos o terceiro passo do meu processo aqui e estamos evoluindo. Né? Já pedi para gravar, finalizei. Lembra que se você começou pela solicitação, toda vez que você escolheu o VA13, por exemplo,
você vai conseguir acompanhar como é que está o teu processo. Tá vendo? Se você colocar aqui, em vez da solicitação, o emissor da ordem, e clicar em executar, ele vai mostrar para você, né, o que está aqui, e aí vai te mostrar isso, que é a solicitação de cotação, e você vai ver o fluxo. Você está no terceiro passo do processo, como a gente está mostrando aqui, ó, terceiro passo. Então agora você vai criar uma entrega. Eu vou parar o vídeo por aqui e vou começar a fazer esse outro processo, outro para não ficar tão longo. Até daqui a pouco.